Vamos conversar sobre estar desanimado e assim mesmo prosseguir. A gente vê muitos vídeos sobre recomeço. Mas como que faz, muitas vezes, pra gente recomeçar quando a gente está tão desanimado? Sério, a gente até tenta, a gente insiste, a gente faz meta, a gente faz várias coisas, mas parece que não flui, parece que não acontece, parece que não vai. Você simplesmente cai num vídeo de uma youtuber que, sei lá, bombou do nada e ela está falando sobre recomeço. Mas a gente precisa entender que até ela chegar naquele ponto ali da vida dela, ela também passou pelo desânimo. Ela teve muita correria, ela teve muitas desistências, ela teve momentos de tristeza. Ela teve momentos em que ela não queria também. Mas chegou a hora, chegou o tempo dela viver aquilo dali. E é isso que muitas vezes a gente não entende, sabe? Que o desânimo, ele é necessário. Sabe? Ah, deu certo com fulano, deu certo. Mas talvez não tenha dado certo com a gente ainda porque não chegou a nossa fase, não chegou o nosso momento. Mas a gente precisa continuar insistindo, a gente precisa persistir, a gente não pode parar. É sério, a gente não pode parar. Desânimo de ter pessoas, mas não confiar nessas pessoas para conseguir realmente desabafar, sabe? Realmente se abrir, realmente contar o que... a raiz do problema, a raiz daquilo que está te afetando, que está te deixando mal, te deixando triste, te isolando, te deixando deprimido. Muitas das vezes a gente não encontra esse tipo de pessoa. Tem desânimo que a gente tem que passar sozinho, não porque nós queremos, e sim porque a gente não confia, a gente não consegue se abrir com pessoas. E as pessoas que muitas vezes a gente tem não entender esse desânimo, sabe? Ah, mas você consegue. Sim, eu sei que eu consigo. Talvez esse desânimo eu só precisa desacelerar um pouco, sabe? Descansar, respirar, sabe? Porque tem desânimo que nem a gente entende. Tem momentos da nossa vida, tem fases que nem a gente mesmo entende por que a gente tá passando por isso, sabe? Mesmo que a gente quer reagir, mas às vezes não dá, não sei. Parece que a gente quer ficar ali um pouquinho, sabe? Respirar, repensar para depois reagir. E eu falo de desânimo em todas as áreas, sabe? Eu falo de desânimo em todas as áreas. Desânimo de criar um canal, muitas vezes. De ver poucas visualizações, de não ver muita interação. Mas no início é assim, sabe? O desânimo, muitas das vezes, também da vida espiritual. O desânimo de estar sobrecarregado, sabe? Às vezes tem muita coisa pra fazer e não conseguir fazer nada. Porque você não sabe como reagir. Você só não tá bem. Muitas vezes que a gente quer parar, sabe? Pensar. Mas a vida, ela nos obriga a estar correndo muitas vezes. E a gente, se a gente não der uma pausa pra gente mesmo, a gente acaba adoecendo. Sabe, esse momento de desânimo, ele é muito complicado. Se a gente não ficar de olho nele, ele nos coloca em um lugar que a gente não merece, de verdade. Mas ele é necessário, sabe? Todas as vezes que estou desanimada, né, eu respiro, espero. Eu sei que eu tenho que passar por aquele momento de desânimo. Eu não posso tentar pular essa etapa, sabe? Ir pra outra etapa, não. Eu tenho que sentir isso porque a gente precisa entender, a gente precisa sentir as nossas emoções. E o desânimo faz parte, sabe? O desânimo de tentar uma faculdade nova, o desânimo de não querer continuar a faculdade, o desânimo de não querer, sabe, trabalhar muitas vezes quando você tem a opção, o desânimo de não querer fazer nada. Isso não deveria ser certo, mas nosso corpo às vezes ele pede isso, tipo, nada. Às vezes a gente tá lutando, às vezes a gente tá insistindo. O que a gente realmente quer, sabe? Às vezes a gente só quer uma vida silenciosa, sabe? Eu amo ter aqui essa paz, essa tranquilidade. E eu acho que a vida, ela tem exigido demais e a gente tá perdendo essa paz, esse momento. A gente já acorda acelerado, a gente já dorme acelerado, a gente faz tudo acelerado, a gente come acelerado. E eu acho que é isso, parece que nossa mente, quando ela atinge um nível, meio que bate um pico, aí nosso corpo reage de forma, sabe? Eu preciso reiniciar, sabe? Eu preciso reiniciar. Mas a gente acaba não entendendo. Mas eu tô aqui mesmo pra te dizer que o desânimo, ele faz parte. Tá tudo bem não está bem, sabe? Tá tudo bem desanimar, tá tudo bem esse momento de tristeza, tá tudo bem esse momento difícil, sabe? Mas procure ajuda sim, sabe? Se tiver condição, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, se cuide, sabe? Mas se você também não tem condição, muitas vezes, tenta tirar tudo aquilo que te faz mal, sabe? Tenta tirar tudo aquilo. Ah, as redes sociais, tá? Eu tenho ansiedade, então me deixa muito ansiosa. Tenta usar um pouquinho menos, sabe? Preciso entender o que me faz bem e o que me faz mal, sabe? Não adianta eu saber a raiz do problema e não tratar, sabe? Não adianta eu saber onde o problema está inserido e não arrancar. Não parar de ir por ali, não parar de insistir naquilo, entende? É complicado.
Então, o que eu posso falar pra gente que tá passando? Eu também estou passando por esse momento de um desânimo, uma coisa assim, sabe? Que a gente tem que lutar contra. Mas eu tô dando uma pausa, assim, na minha mente, eu digo de coisas, assim, sabe? Ao meu redor. Mas não, tipo, do YouTube em si, mas de coisas que me deixam muito acelerada, que me deixam fora da minha realidade, às vezes. A gente precisa entender que nem sempre as coisas vão funcionar da forma que a gente quer, mas já tá tudo bem. A gente precisa insistir. E nós, que muitas das vezes gostamos da vida silenciosa, da vida mais calma, a gente tem uma tendência em se isolar, sabe? Mas muitas pessoas elas não entendem. O pior é que as pessoas não entendem por que a gente gosta de se isolar. Aí acha que a gente tá deprimido, que a gente, sabe, tem uma coisa que você não conta. Não, às vezes a gente só não gosta mesmo de ter um convívio social, talvez normal. A vida tá de estar em todas as festas da família, de estar em todas as festas da igreja, talvez a gente goste de ficar no nosso canto, sabe? Mesmo que a gente esteja passando por esse momento de desânimo, a gente não pode parar. A gente não pode desistir do nosso canal no YouTube, a gente não pode desistir de Cristo, a gente não pode desistir da nossa família, a gente não pode desistir da gente. A gente não pode desistir da gente, sabe? Eu acho que isso é crucial, esse é o ponto principal. Não desistir da gente, dos nossos sonhos. Desistir das coisas que a gente almeja, não desistir das nossas vontades. A gente não pode desistir, sabe? A gente não pode permitir que o desânimo ele nos coloque nesse lugar. Não permita isso, não permita. Insista, sim. Mas pare quando é necessário. Descanse. Sabe, um dia após o outro. Hoje, talvez você não esteja tão bem, mas amanhã talvez você acorde melhor. E se amanhã você também não acordar tão bem, espere um dia após o outro. Sabe? Mas não desista. Não permita que o desânimo te faça desistir daquilo que você tanto quer. Não, sério, não permita. Tainá, mas como recomeçar aos 60? Como recomeçar aos 40? Aos 50? Eu sei que não é fácil. Assim como não é fácil pra gente recomeçar aos 27, porque independente da idade, o recomeço, ele não é fácil. O recomeço, o começo de algo também, independente da idade. Todos nós estamos travando batalhas, guerras internas. Sabe? Independente da idade, o começo ele é difícil, o recomeço ele é difícil, o desânimo ele vem. A vontade de não fazer, de não recomeçar, de não começar, ela vem, sabe? Mas a gente precisa insistir. A gente precisa não ficar, sabe, nesse lugar. Recomeçar não é fácil. Começar algo não é fácil. O início é doloroso, o início é incômodo, o início ele é desconfortável. Nem sempre vai ser confortável. E a gente precisa se acostumar com isso. Todos os inícios é desconfortável. Todo recomeço é desconfortável. Porque é como se você estivesse dentro de uma caixinha e você fosse obrigado a sair dela. Sabe? Romper padrões, romper costumes, romper hábitos, romper várias coisas. E romper nem sempre é fácil. Romper é difícil. Então a gente precisa entender que não é porque deu certo com fulano naquela época que vai dar com a gente. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora. Mas recomeçar é pra todos, sabe? Ah, Tainá, mas eu não quero recomeçar, tudo bem. Mas você precisa aceitar essa vida, então, que você, se você não quer recomeçar algo novo, você vai ter que viver com o velho pra sempre. Você vai ter que se acostumar com o velho, entende? Sabe, eu tava refletindo sobre a gente ter várias habilidades e usar apenas uma. Por que, Tainá? Pelo hábito de usar só essa, sabe? A gente já se acostumou a usar só isso. É como se a gente tivesse 5 canetas, uma de cada cor, mas a gente só usa azul ou a preta. Por quê? Porque a gente já se acostumou, já se tornou padrão. Então a gente se acostuma com aquilo dali, sabe? E às vezes o novo, ele quer vir. Às vezes o novo, ele quer chegar na gente, mas muitas vezes a gente impede. Por quê? Porque a gente só quer ficar nessas duas aqui, sabe? Então a gente precisa reagir, gente. Falo por mim também, que eu também preciso reagir. Porque eu também estou passando por um momento de descoberta, sabe? Um momento em que... Sabe quando você não sabe meio que descrever? É um momento em que você... É um momento de descoberta de você mesmo, sabe? O importante é a gente recomeçar. É a gente dar o passo inicial. E entender que cada um tem o seu tempo. E não se cobrar. Não, a gente não pode ficar se cobrando, sabe? Se aconteceu com fulana, rápido, que vai acontecer comigo muito rápido também, não. Cada um tem o seu tempo, sabe? E a gente precisa viver o nosso tempo. A gente não pode ficar correndo para viver o que fulano tá vivendo, sendo que esse não é o nosso tempo, sendo que essa não é a nossa história, sendo que essa não é a história que o Senhor escreveu pra gente, entende? A gente precisa viver o nosso tempo.
A gente precisa viver aquilo que tá reservado pra gente, sabe? E tá tudo bem esperar. Espera. Descansa. Tudo bem descansar, por favor, descansa. Tire um tempo pra você descansar, pra você refletir, pra você organizar as suas ideias, sabe? Se for necessário ficar off por um tempo, fica off. Gente, já fiquei meses off pra organizar as minhas ideias, sabe? Porque tá tudo muito bagunçado, tinha muita informação. Então eu precisei ficar quieta, eu precisei descansar. Então, se eu puder te dar um conselho, descanse, pare, respire, sério por você, porque o seu tempo não passou. Aquilo que você tem de melhor para viver não passou. Você vai viver. Respira e pensa. E tá tudo bem, viu? Um cheiro.